boa noite. Programa é agora José, domingo, dia 8 de junho de 2014. Hoje, finalmente, o último capítulo do relatório de Jacques Delors para Unesco, né? Capítulo 9, Cooperação Internacional, Educar a Aldeia Global. Boa noite, doutor Ivan Cláudio Guedes. Boa noite, Omar. Boa noite, ouvintes do Cultura Online Brasil. Este é o programa Agora José, um programa que discute a educação direto dos nossos estúdios em Guarulhos, com transmissão para a Cultura Online Brasil, em São José dos Campos, e para a Rádio Internacional Lusófona em Portugal. O programa Agora José vem fazendo este especial com 9 programas, né, cada programa discutindo um capítulo, falando sobre o relatório da Comissão Internacional da Unesco, né, da Comissão Internacional de Educação para a Unesco, famoso relatório Educação, um Tesouro a Descobrir. Ao longo desses 9 programas nós discutimos as questões sociológicas, as questões econômicas, né, as orientações didáticas, as questões políticas principalmente, e agora nós vamos encerrar, nós vamos coroar esses 9 programas com a cooperação internacional, Educar a Aldeia Global. Como se deve fazer isso, né? Eu peço um pouco de desculpa, eu estou um pouco fanho, né? Vítima da gripe. Então, é o que nós temos para hoje. Então não podemos exigir muito do nosso colega hoje, né? Porque ele está... né? Então é isso aí, mas vamos comentar a respeito do... Como é que a Comissão Internacional enxerga essa difícil tarefa que é dada à educação, né, no âmbito internacional, no âmbito da cooperação internacional? O que eles pensam a respeito? E paralelamente, como sempre, a gente faz aqui, né, um comparativo com o que vem acontecendo no nosso país. Nossas devidas contextualizações. Exatamente. É isso aí. Há um grande abraço ao nosso amigo Edésio, que nos ouve, né? E já chamou nossa atenção sobre um detalhe, né? Que a gente tem falado muito, né? A respeito de educação e ensino, que ele discorda, né, da nossa opinião quando a gente fala de educação. Ele, assim como outras pessoas, concordam que a educação é aquela recebida pela criança pelos pais, dada pelos pais, né? E a escola, na verdade, não seria então responsável pela educação, mas sim pelo ensino, pela instrução, né, formal. Mas, né, aliás, a gente até convidou, né, o professor Edésio para uma conversa aqui em nossos estúdios em Guarulhos, São Paulo. Só que ele está no Paraná, né? O problema é esse. Algum dia que ele estiver para São Paulo aqui, quiser passar, tenho certeza que vai ser uma bela discussão. Num domingo aqui, tomar um café com a gente, né? Está à disposição, não tem problema. Mas vamos lá, vamos dar início à nossa jornada, né, educacional. Bom, cooperação internacional, educar a aldeia global. A mundialização das atividades, traço característico da nossa época, põe em relevo, como mostramos nos primeiros capítulos desse relatório, a amplitude, a urgência e a implicação dos problemas a serem enfrentados pela comunidade internacional. O rápido crescimento demográfico, o esbanjamento dos recursos naturais e a degradação do meio ambiente, a pobreza persistente de grande parte da humanidade, a opressão, a injustiça e a violência de que padecem ainda milhões de pessoas exigem ações corretivas de grande envergadura. Não é nada simples, né? Todas as áreas e não somente na educação. Sim. Né? Principalmente levando em conta que nós discutimos no programa passado, opções educativas, o papel do político. A gente entende que não seja, pelo menos eu entendo,
né, que não seja 100% a responsabilidade do político, mas eu colocaria pelo menos uns 90%, né, porque cabe à comunidade, cabe à população fiscalizar o que o político está fazendo. O problema maior que me parece assim é que o político não está de fato muito, pelo menos aqui no nosso país, né, não muito preocupado com a educação em si. Sim, mas aí cabe à população identificar Aí quais nós temos um outro problema. Quais são esses falsos atores, né, para que eles sejam trocados. Mas pensa comigo, uma população culta, uma população esclarecida, né, deveria fazer isso. Ah, sim. Aí vem né? necessariamente aí a você questão da educação. Exatamente, você retorna à escola, né? O problema volta para a escola, porque aonde é que a criança vai ter, ou o jovem vai ter, ou o adulto mesmo que está no curso superior, vai ter o espaço para discutir, pensar, filosofar sobre, né? Por que não? Política, né? E quais são as disciplinas que envolvem política e que podem discutir política em sala de aula, né? Fazer pensar. Não só as disciplinas humanas, né? Qualquer disciplina tem a obrigação de contribuir para o espírito crítico, e o espírito crítico necessariamente não é um espírito de direita ou de esquerda, não é essa a discussão, né? A discussão é o espírito crítico, é você poder enxergar uma realidade, ver os pontos positivos e os pontos negativos. Sim. Agora, para isso que a gente tem que brigar constantemente por uma educação de qualidade. Exatamente. Né? E a educação de qualidade não adianta simplesmente falar educação de qualidade. Isso nós já debatemos aqui há um bom tempo. Que é um polvo com vários tentáculos aí que a gente precisa organizar tentáculo por tentáculo. E aí você vê, né? Se o aluno formado não possui espírito crítico, né? A população em si não tem um espírito crítico, né? Como é que ele vai exigir do político que faça uma política pública voltada à educação de qualidade? Se ele não tem esse espírito crítico, não é criado com esse espírito crítico, não é desenvolvido nele o espírito crítico. Daí o meu questionamento, porque os políticos não se interessam na educação de fato. Por quê? Porque a educação de fato, de qualidade, vai criar esse espírito crítico, que, tendo espírito crítico, a população cobra do político. Então, na verdade, quem lá está no poder não quer ser cobrado, não quer ser contestado, não é? Nada melhor do que uma educação sem qualidade para isso. Vamos em frente. Só uma cooperação internacional renovada no seu espírito e reforçada em seus meios permitirá desencadear tais ações. Irreversível, a globalização exige respostas globais e a construção de um mundo melhor ou menos mal tornou-se mais do que nunca tarefa de todos. A educação constitui inegavelmente uma dessas respostas e, sem dúvida, a mais fundamental. Lembrando que a educação sobre as costas da educação repousam todos aqueles fundamentos que a gente já leu em capítulos anteriores, né? Que não são poucos. Daí até o Paulo Renato começar com o prefácio da edição brasileira, né? Educação ou utopia, né? Um dos dois. Nós estamos lá para utopia, né? Mas enfim, uma outra preocupação do relatório também é quanto às mulheres, né, Guedes? Que todo o mundo todo, apesar de alguns países menos, mas no geral nós temos aí a mulher sempre fica abaixo do homem, né, na questão política, de educação, dos direitos e tudo mais, né? Então uma grande preocupação da Comissão Internacional é também para que as jovens tenham esse direito de igualdade, né? Principalmente na educação, né? Que tenham essa igualdade com os homens, né? E as diferentes formas então de discriminação das jovens, das mulheres, especialmente na área de educação, né? Informação,
se aponta à comunidade internacional vários objetivos fundamentais: garantir a igualdade de acesso das mulheres à educação, eliminar o analfabetismo feminino, melhorar o acesso das mulheres à formação profissional, ao ensino científico e tecnológico e uma educação permanente, né? Na realidade, o que a comissão coloca aqui, principalmente em muitos países subdesenvolvidos, né, é a questão da discriminação da mulher, em que a mulher é um mero objeto, né, dentro do meio social, em que a mulher simplesmente tem o objetivo de ter filhos e cuidar da casa. Quer dizer, ela não tem direitos, né? Em Então, alguns países por aí realmente não tem, né? Eu não diria nem países. Aqui no Brasil mesmo nós temos diversos problemas com famílias um pouco menos... como é que eu posso falar? Um pouco menos... Esclarecidas. E esclarecimento não quer dizer dinheiro, tá? Deixar isso bem claro, porque isso também acontece nas classes média e alta, em que você tem uma família totalmente patriarcal e a mulher ela é impedida de trabalhar pelo próprio marido, né? E cria os filhos dessa forma. Isso é um ranço já adquirido, né? Então o que a comissão traz é a igualdade entre homens e mulheres, e essa igualdade necessariamente ela tem que passar pela educação. Né? Os meninos e as meninas na mesma escola, tendo a mesma instrução, tendo as mesmas oportunidades, né? Claro que a vida feminina e a vida masculina desde a sua infância ela é diferente, mas a gente não pode permitir que os preceitos preconceituosos já se instaure ali desde a infância. É uma preocupação da comissão, né? Porque isso na verdade é um atentado à pessoa, né? Direitos da pessoa humana. A mulher não, em muitos lugares, é considerada, né? Em muitos lugares a menina ela é retirada da escola para que ela possa ajudar a mãe a tomar conta dos irmãos mais velhos. A menina mais nova ela é retirada da escola para que possa ajudar a tomar conta dos irmãos mais velhos. Brincadeira, não toma conta nem dela, né? Quanto mais dos irmãos, né? Mas enfim, né? Agora, um desejo da comissão é que toda a comunidade internacional, no caso, né? Tem o dever de fazer tudo para abolir essas desigualdades. O que nós também concordamos, claro. Não sei, a mulher tem que ter o mesmo direito que os homens, tanto faz, responde direitos e deveres. Isso aí, de achar que é diferente é besteira, né? Bom, pode avançar? Pode, vamos lá. Bom, a comissão também dedicou especial atenção tanto à maneira como decorreu a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Social em 1995, como as suas recomendações. Ao tratar da pobreza, do desemprego e da exclusão social, esta conferência chamou atenção para a contribuição que podem dar as políticas educativas. As orientações traçadas durante essa cúpula devem ser recordadas, pois esclarecem bem a dimensão social das políticas educativas. Os estados participantes comprometeram-se de fato a promover o acesso universal e equitativo a um ensino de qualidade e a assegurar a todos o mais alto nível de saúde física e mental e aos cuidados primários de saúde. Declararam que se empenhariam sobretudo em corrigir as desigualdades sociais sem qualquer distinção de raça, nacionalidade, sexo, idade ou limitação física. Eu gostaria de fazer um parênteses aí sobre as políticas que a gente tem visto aqui no nosso país, né? Então, às vezes aparece na televisão políticos falando o programa isso, o programa aquilo, né? De retirar milhões da pobreza. Percebam que não é sem, né? Não é um programa ou algo que assim que nasceu da mente brilhante do nosso político, não. Se você entender direitinho o que está escrito ali no relatório, vai perceber que os membros participantes se comprometeram
diminuir pobreza, colocar todo mundo na escola. Isso te lembra alguma coisa? Diminuir pobreza, colocar as crianças na escola, dar mais saúde. Essa parte da mais saúde tá difícil, né? Mas colocar todo mundo na escola aí, né? Diminuir pobreza, tem algo parecido aqui, né? Tem. Então a gente tá vendo que tem um fundo. Da onde foi tirado isso, né? Não saiu da mente brilhante, não, viu? Seja mais claro. Há uma exigência, seja mais né, claro, do relatório em solicitar em corrigir essas deficiências, essas desigualdades, né? Sem distinção de sexo, limitação física. Limitação física nos lembra os alunos de inclusão, por exemplo, né? No caso de diminuição de pobreza dos membros participantes do qual o Brasil participa, nos lembra a Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, né? A colocação das crianças nas escolas, né? Na escola e dar ensino de qualidade. Nos lembra a Saresp, nos lembra o programa de acesso aí às séries iniciais, né? Falei Saresp porque é ele que mede, né? Ou tenta medir. Isso aqui no estado, né, de São Paulo, porque tem o IDEB. Claro, são as avaliações externas, né? Tem o ANA agora, né? ANA. Que é a avaliação logo no segundo ano, é para ver a questão da alfabetização. Então, só chamando a atenção do nosso como que fala quem escuta a rádio? O que é? Ouvinte. Ah, tá. Fugiu. Mas o doente é que sou eu, tá? Eu ia falar ouvidor, meu. Ouvidor. Não, ouvidor é quando você manda pra ouvidoria. Manda pra ouvidoria da Cultura Online lá. O Felipe que vai. O Felipe, a Cláudia, nosso eles ouvinte que chamando vão... a atenção para que ele perceba que essas coisas estão sendo feitas, não é mero acaso, né? Não é mero acaso. Então, sempre tem esse, não é o brilhante político, não. Tem mais gente por detrás disso, né? O problema é que nem todo mundo conhece isso, né? Então vamos lá, vamos em frente. Tem mais. Bom, as instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial em primeiro lugar, deveriam consentir uma inflexão a favor da educação. Na realidade, o relatório ele coloca a questão dos organismos internacionais financeiros em investir em educação. Sim, sob forma de investimento. Né? A grande questão é que para que todo país tenha acesso a esses investimentos, tem algumas regras, tem algumas normas ali dentro do que é o chamado Estado neoliberal, em que nem sempre as opções são as melhores, né? Diga-se de passagem. E aí é onde a gente entra no que o Omar estava falando sobre os indicadores de qualidade, porque o país ele tem que provar por A mais B de que a entrada desse dinheiro ela está dando frutos. É uma justificativa, né? E aí vem a grande discussão, né? O como que é dado esse retorno? Esse retorno ele é dado a partir de índices. E esses índices, como por exemplo o IDEB, que é o principal aqui do Brasil, né? Quanto melhor o índice IDEB, melhor você está justificando aquele investimento que veio de fora. Porém, nem sempre, ou quase nunca, né? Melhor dizendo, nem sempre não. Quase nunca, o IDEB ele realmente é o reflexo daquilo que vem sendo feito no país, né? Porque ele leva em conta sempre as duas variáveis, índice de desempenho e índice de fluxo, considerando que o fluxo é a aprovação e no Brasil é quase que proibido reprovar um aluno. Exatamente. Né? Então você já vê por aí que a qualidade ela não é lá muito bem oferida. Exatamente. E o índice de desempenho, por sua vez, é uma prova que vem lá de cima, que é a prova Brasil, né, da onde é feito da onde é gerado o IDEB, então, e que mesmo assim o que joga para baixo os nossos índices
é a nota de desempenho através da Prova Brasil. E não tem jeito, né? Porque a gente já discutiu isso aqui sobre o que vem sendo feito em termos de qualidade no ensino, né? Basicamente quase nada realmente de qualidade que reflita a qualidade, né? Não foi uma nem duas vezes que nós falamos aqui que nossas políticas aqui educacionais, elas são temporais, né? Elas dependem de um tempo, de 4 em 4 anos é uma política diferente. Não há educação, não há ensino, né, Désio, que resista a isso, né? O próprio relatório sugere uma educação, né, um plano educacional apartidário que reunisse todos em favor da educação, né? O famoso todos pela educação, né? Mas não a ONG todos pela educação, mas sim todos, sociedade, políticos, tudo mais, pais, né? Em favor da educação. Vamos em frente. Tá atrás, hein, gente? Vamos fazer um intervalinho que já deu, né? Vamos lá. Já a gente tá de volta, tá? Não vai embora não, porque a gente, né? A gente já volta já. Estamos de volta ao programa E Agora José, capítulo 9 do relatório da Comissão Internacional para Educação para a Unesco. E vamos continuar agora com mais um subtema, que é o desenvolver a conversão de dívidas em proveito da educação. Olha que projeto que eles entabularam aí, né? Interessante isso. Sendo investimento econômico, social e humano a longo prazo, a educação é muitas vezes sacrificada nos planos de ajustamento, quando a expansão da escolarização exigiria um aumento dos orçamentos nacionais nesta área. É preciso, pois, compensar os efeitos negativos que as políticas de ajustamento e de redução de déficits internos e externos têm sobre as despesas com a educação. Todo país com problema, né, econômico tende a deixar a educação de lado em função dos outros problemas, né? E justamente a comissão não quer que isso aconteça. Então eles propõem, né, que se faça investimento pesado dos organismos internacionais que investam, né, nesses países. Em muitos países mais fortemente endividados, em que a porcentagem do produto nacional bruto consagra a educação é baixa, bem como os efetivos escolares, a diminuição da dívida é essencial para se poder aplicar à educação uma parte do rendimento nacional. E isso necessariamente não foi o que nós observamos aqui no Brasil, não. Não. Apesar das recomendar é uma coisa, fazer é outra. Sim, né? Com certeza, né? Com certeza. As nossas dívidas com o Banco Mundial, as nossas dívidas com o Fundo Monetário Internacional, elas não foram... Que a gente saiba, elas não foram reduzidas para que se houvesse investimento em educação, não. Muito até pelo onde contrário, a gente saiba, teve que sair privatizando aí a Vale do Rio Doce, a Telesp, né, um monte de estradas e rodovias, os bancos, a Caixa Econômica. E a saga continua, né? E isso independente de partido, né? E nós tivemos que dar um jeito por conta própria de pagar essa dívida, né, de amortecer essas dívidas externas e dar um jeito de investir em educação, né? Isso é uma coisa que a gente não pode negar. O investimento em educação, ele houve. Quando a gente compara... Ele existe, né? Sim, existe, não tem a dúvida. Né? Quando a gente compara, principalmente de 1995, que é a época desse relatório, com 2015, né? O ano que vem, 2015, são 20 anos aí de intervalo. Nós estamos agora com 19 anos de intervalo entre esse documento e o dia de hoje. Teve muitas melhorias? Teve, claro que teve. Era pior. Melhorias que começaram, sim, com o Fernando Henrique e o Paulo Renato Souza. Exato. Depois veio o Lula. O Lula aproveitou tudo que o Fernando Henrique deixou e
colocou em prática muitas Inclusive coisas. o Bolsa Família, que fala Sim. que é o Lula, não foi o Lula nada, foi o Cristóvão. Cristóvão Buarque, enquanto governador no Distrito Federal, né? Depois como ministro da Educação, traz isso para o âmbito federal, que é muito pertinente, sim, principalmente para aqueles que precisam realmente. Sim. Né? Tem muitos problemas, tem vários problemas, isso a gente já discutiu, não é o momento de discutir agora. A gente já discutiu em artigos, em textos, em discussões por aí, né? Hoje, muitos investimentos são realizados no ensino superior, né? Mas os nossos problemas são problemas seculares e que precisam ser resolvidos. O problema do ensino no Brasil, ele já é cultural, né? É um negócio que vem se arrastando desde quando o Brasil é Brasil, né? Não é possível. E agora, recentemente, essa semana, dia 3 ou dia 4, né, foi aprovado o Plano Nacional de Educação. Com os 10% com do os PIB. 10% do PIB até 2014. Não, até 2020. Até 2024. Até 2020, se eu estiver muito enganado, 7%. E depois até 2024, 10% do PIB em investimentos em educação. O que é, sem dúvida, uma conquista para a área da educação, mas o nosso temor é com relação à corrupção na educação, porque nós estamos num país chamado Brasil e o que o pessoal mais adora fazer aqui é mamar nas tetas do governo. Ponto. Né? Aí cabe à sociedade civil se organizar para cair de pau em cima dos problemas com corrupção. Aí a gente retorna logo no início do programa, né? Que é a questão da democracia. Não adianta falar que nós estamos de cultura. Não adianta falar que nós estamos numa democracia, sendo que a nossa democracia só se limita a apertar um botão de 2 em 2 anos. Essa semana tive uma discussão pelo Facebook com o secretário de Educação de Guarulhos. Discussão não, né? Bate-papo. E eu falei que 10% não resolve nada, né? Não resolve porque o dinheiro não chega onde tem que chegar, né? E as coisas não são feitas como deveriam ser feitas, né? Porque a corrupção, tal. Ele até me questionou se eu tinha provas disso, se era só conjecturas. Não, o argumento de todo mundo sempre é assim. Eu falei, olha, claro que eu não tenho prova, eu não sou o secretário, mas o senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Eu falei, infelizmente, só conjecturas, né? Infelizmente, né? Aí perguntei não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, né, gente? Mas serve de ilustração. Só um desabafo? Só um desabafo. Perguntei a respeito do piscinão que o prefeito começou a fazer aqui na Vila Galvão e agora sumiram as máquinas, os homens, tudo, sumiu tudo. Ele falou que não é da competência dele porque ele é da Não, educação. ele não respondeu mesmo. Eu sei que na sua área, mas você está sabendo alguma coisa? Por que parou tudo lá, a obra, foi todo mundo embora, maquinário, tudo, só largaram a terra, tudo lá no mesmo lugar, não tem buraco nenhum para receber água alguma. O problema do nosso político aqui no Brasil, independente de quem seja, é que ele não sabe ouvir e ele não sabe dialogar. Ele só sabe dar porrada. O meu partido é o melhor, o meu partido tá certo, sim, isso sim. O meu partido faz e acontece. Sim. Ele não se presta a ouvir uma opinião diferente. O contrário, né? Ele não suporta uma opinião contrária. Isso independente de partido, porque eu já tive problema com o PT, eu já tive problema com o PMDB, eu já tive problema com o PSB, que é um partido que apareceu agora, né? Que a maioria da população não conhece. Eu já tive problema com o PMDB. E o povo não. E esses caras, eles não escutam. Bicho, escuta! Analisa, né? Presta atenção! Não, é porrada. Ele levar pro lado pessoal. Ele tem uma ideologia e aquilo. É impor no grito. Sim. O que é uma tremenda. Alguns partem para pessoal, né? O Rômulo Ornelas, por exemplo. Né? Eu tive uma discussão essa semana com um vereador aqui de Guarulhos que eu tive vergonha do vereador, porque o cara baixou o nível. Mas enfim, já passou. Né? Enfim, não vem ao caso. É só um desabafo. Vou arranjar pra cabeça. Só um desabafo. Mas assim, o que a gente precisa mudar nesse país é a nossa cultura. É a nossa cultura de discutir
no campo das ideias, de ouvir. Né? A gente precisa aprender a falar e a gente precisa aprender a ouvir. Principalmente ouvir, né? E se a população tem como obrigação cobrar dos seus representantes, se eles não estão nos representando, troca. Mas não é o que acontece, porque tudo indica que esse ano vai continuar a mesma coisa, né? E depois reclama, né? Vamos fazer o quê? Vamos lá. Vamos ver. Sobre novas tecnologias de informação, o que o nosso relatório tem a dizer, né? Bom, procurando enumerar quer os obstáculos financeiros, que não são poucos, ou outros que travam o progresso da educação, ou do ensino, como gosta o Edésio, quer as novas vias que lhe abrem, a comissão tentou prestar particular atenção aos domínios em que se operam transformações rápidas. Uma dessas áreas analisadas com pormenor nos capítulos 2º e 8º é das novas tecnologias da informação. As novas tecnologias da informação é uma coisa esplendorosa. Hoje a gente consegue manifestar a nossa opinião, a nossa análise e a nossa crítica por causa desse aparelho. Exatamente. Porque se não fosse, a gente ficaria restrito aos jornais, né? Ou a escrever folhetins e colar nos postes. Ou a discussão numa mesa de boteco, né? Conversando, tomando uma breja, né? Então, não ia sair disso, né? Então, que essa parafernália, esse monte de fios que a gente encontra por aqui, que isso realmente revolucionou a nossa sociedade, sem dúvida. Né? Muitas áreas da sociedade, muitos lugares na sociedade, principalmente as periferias, ainda não contam com acesso, né, a essa tecnologia. Mas isso é uma coisa que a gente tem que lutar para que eles possam, inclusive, se manifestar, fazer parte do debate. Então hoje, quando um político publica uma besteira na tua página, já tem um monte de gente ali confrontando com ele. Isso é uma novidade, né? Recente. Isso é uma novidade que o nosso político não está acostumado. Exatamente, ser confrontado. Porque antes para você confrontar o nobre, você tinha que se dispor aí até a casa legislativa ou executiva para poder participar da plenária e se colocar contra ele. Agora não. Agora é tudo aqui, ó. As notícias somente pelo jornal, né? Falou, ou pelo rádio. falou. O meio mais rápido era o rádio. Depois a televisão, né? Agora é a internet. Quer dizer, falou, já está na internet. Alguém lá na plenária já está digitando, né? Seja uma foto do Instagram ou não, né? Já está mandando bala. Logo, em poucos segundos você fica sabendo. Agora, essa tecnologia, ela tem que ser revertida em favor da educação. Sim, sem dúvida. Nós, professores, a gente tem que saber utilizar esses meios para ensinar os jovens, as crianças, a realmente utilizar esse meio. Sim. Né? Então, desde a confecção de trabalhos por meio eletrônico, né, a prática da redação num blog do aluno, num blog da escola, a troca de ideias, a troca de experiência, né, você comparar o que consta no livro didático com pesquisas mais atualizadas. Então a gente precisa, né, os vídeos, que são inúmeros vídeos que podem ser utilizados nas aulas, isso a gente precisa trazer para a educação. Inúmeras plataformas, né, que você pode utilizar em suas aulas, né, e tudo isso a comissão pede que essas mídias, né, essas novas tecnologias sejam desenvolvidas, sejam levadas até a escola e divulgadas, né? Isso, não se esquecendo, foi escrito em 95, né? 95. De lá para cá muita água já correu debaixo da ponte, né? Hoje em dia a molecada, apesar da lei aqui em São Paulo que não pode levar celular na sala de aula, tá todo mundo de celular na mão, né? Mas a questão, Omar, é o que a gente já escreveu sobre isso. A questão não é o portar o celular. Com certeza não. A questão é o como utilizar esse celular. Né? É uma coisa que tem que ser regulamentada, na verdade, porque o uso é irrestrito, né? Não adianta, né? Não tem jeito. Não adianta você proibir. Proibir não...
Você não pode proibir Eu acho a que foi posse. meio infeliz isso aí, né? Você tem que Proibição, né? Você tem que proibir o uso indevido. Exato. O que é o uso indevido? O professor tá dando aula E você vendo e-mail, escutando música, né? Não, e o cara começar aqui, leque, né? Não é pra isso. Entendeu? Então é uma questão de instrução. Mas todo mundo tem celular? Tem. Então material. vamos fazer uma pesquisa. Digite aí no Google tal coisa. Vamos ver o que vai aparecer e vamos discutir a respeito disso aí. Tá sendo usado? Tá, beleza, né? A comissão pensa também que a Unesco deveria desempenhar um papel determinante como centro de troca de informações, eles chamam de clearing house, na área dos programas informáticos para a educação. Duas orientações principais deverão presidir concretamente a esta ação. A atribuição de uma marca permanente que distingua os materiais educativos de qualidade. Estímulo à produção de programas informáticos que respeitem a especificidade cultural de cada povo. Para tal, deve tomar a iniciativa de insetar diálogo com editores de programas e empresas informáticas, com vista à criação de prêmios, a atribuir todos os anos as melhores iniciativas desta matéria, né? Nesse campo, a gente tem diversas empresas trabalhando no campo educacional, nem todas, né? Tão boas assim, né? Tem como é o nome do cara lá? O Salomon Ken da Academy, Ken Academy, que tem vários vídeos com professores. Descobriu a roda? Descobriu a roda, né? Vários vídeos com professores falando, os rabiscos que aparecem numa, sim, porque aquilo são uma rabiscos, lousa, são né? Vídeos. A qualidade é discutível. Tem coisas ótimas, simulações ótimas também, né? Então, material para a educação existe, né? Existe. Nem sempre ele atende ao currículo ou é de qualidade. Então, é esse garimpo que tem que ser feito pelo professor, na verdade, antes de entrar na sala de aula, para não falar besteira, né? Enfim. Vamos fazer mais um intervalo? Mais um intervalinho? Já deu, né? Opa. Estamos de volta ao programa e agora José, com o capítulo 9 do relatório da Comissão Internacional para a Educação, que foi enviado à Unesco, né? Para que se divulgasse em todo o mundo. Passar da assistência à parceria. Esse tópico é interessante, que eles propõem, né? Ao invés de somente ser uma assistência internacional, que se faça parceria, né? Parceria. É a coisa meio complicada, que se tratando de investimento, né? Dinheiro, fazer parceria. Você acha que um banco mundial quer parceria? Não, ele quer dinheiro, né? Mas enfim, vamos lá. Assiste-se hoje em dia a uma alteração da concepção dos papéis a atribuir à assistência internacional. Estamos num momento de mudança em que são postas em questão as formas clássicas de assistência e de cooperação, em que começa a se impor a necessidade de transformar a assistência em parceria. Tanto os países que recebem ajuda como os que a concedem buscam novas formas de cooperação assentes verdadeiramente na troca e na vantagem mútua. Para eles, depender tão intimamente da experiência de outros países, estar sujeitos a modelos estrangeiros, acarreta muitas vezes obrigações inaceitáveis, tanto no plano econômico como os no beneficiários, né? Os países beneficiários desses programas, às vezes tem que fazer coisas que para eles, né, não dá certo, são obrigações inaceitáveis, né, principalmente no plano econômico, né, mais do que até no cultural, né. Os países economicamente desenvolvidos sabem bem que não há soluções prontas. É inegável que no passado, além de um capital de conhecimentos e de ajuda material, também transmitiram muitas vezes aos países em desenvolvimento seus preconceitos, suas opiniões formadas e os seus erros. Não dá para que os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento hoje copiem modelos de países desenvolvidos, dos países desenvolvidos, porque não dá. Não cabe, né?
Parece sobretudo indispensável, tanto para a cooperação internacional como para a elaboração de políticas nacionais, considerar o sistema educativo em sua totalidade e conceber as reformas como um processo democrático que passe por processos de consulta e ligado a uma política social, também ela respeitadora da prática democrática, dos direitos do homem e do direito em geral. Aí é interessante, né? Porque o processo de consulta, né? Que esse normalmente não há. O que nós temos visto, regularmente visto, é um processo que vem de cima para baixo, já com tudo pronto e cumpra-se, né? Tipo lei, né? Cumpra-se. E aí o professor mesmo, o professor que está aqui no chão da fábrica, né? O chamado chão de fábrica, ele não participa das discussões políticas, econômicas, né? Que rege sobre o seu trabalho. Exato. Então falta essa participação do professorado nas decisões políticas. Falta por dois motivos. Primeiro é uma questão cultural, né, da não participação do sujeito nas decisões políticas, né? Em todas as instâncias, né, da política. Não só a educação. Isso é um problema cultural. Como também a falta, muitas vezes, a falta de interesse e a falta de tempo. Às vezes você até tem sujeitos ali engajados que querem participar, mas por conta das suas particularidades, por conta da sua vida, por conta, né, do seu trabalho, por conta de dar aula em 4, 5 escolas, ele só tem a noite para dormir, ele não pode, não consegue participar de mais nada. Assim como também há que se dizer que não tem muita gente que não participa, não quer participar e tem raiva de quem participa. Mas na hora de reclamar, quer reclamar, né? Aí quer reclamar. É como você fazer um conselho de escola e aparecer lá de 14 professores do conselho de escola, aparecerem 2. Depois é decidido mesmo assim, e aí como é que fica, né? Aí fica complicado. Aliás, a profissão do professor, se eu tiver errado, você me fala. Pode deixar, é minha obrigação. É sua obrigação me corrigir. Afinal de contas, você é doutor e eu não. Você pensou que ia ficar sem chumbo, né? Pensa bem, a OAB regulamenta a profissão de advogados. Muito bem. CRM dos médicos. Muito bem. O CREA dos arquitetos, engenheiros da construção civil. Geógrafos. Geógrafo também é CREA? Geógrafo é CREA. Tá. E aí vai por aí fora. Agora nós temos também o CRF, que é dos professores de educação física. Quem faz educação física tem que ter o CREF, né? Professor. Tem o CRP de psicologia, sim. Tem o CRN de nutrição. Então todas as profissões, ou quase todas, você vai entender, tem um órgão que não é governamental, não tem nada a ver, e não é sindicato, que é outro detalhe, que regulamenta a profissão, quanto a ética, moral, quanto uma série de coisas. Professor tem? Não. Por que não tem? Nós não temos um conselho regional de professores. Por que não tem? Olha, esse projeto ele existiu na década de 60 ou 70, se eu estiver muito enganado. Né? Você tinha que ter a licença e a autorização do Ministério da Educação para poder exercer a profissão. Também não era um CRP, não era um Conselho Regional de Professores, era uma medida normatizadora do MEC, né? E isso caiu, porém não foi substituído por uma entidade de classe. Não. Aí você é interessante, o advogado tem tira sua carteirinha lá da OAB, pode exercer sua profissão no território nacional. O médico, idem com abobrinhas. E todos os demais. Doentes. As abobrinhas também ficam doentes. A abobrinha é o de agrônomo. É certo. Então todo mundo pode exercer sua profissão no território nacional. Professor não. Agora o de professor não. Tanto é, Omar, que na LDB... Se eu quiser dar aula lá no Distrito Federal, não posso. Não, dar aula você pode. Mas eu tenho que prestar concurso lá. Ah tá, não, você presta o concurso, mas... Advogado não precisa. Mas não, médico também não. Não precisa de licença para. Se eu tivesse uma
uma licença Tanto é que federal, a LDB, poderia dar aula em qualquer lugar. a LDB, ela determina, né, que o Acabava professor com tem isso. que ter, o que o professor tem que ter, e aí começa. Licenciados na falta de, licenciatura curta na falta de, ensino médio. E quantos estados aqui no Brasil que não tem professores formados, quem dá aula é o camarada que acabou de se formar no ensino médio. Exatamente. Porque não Tem tem uma bastante política pública séria, né? Exato. Agora começa a aparecer a Política Nacional de Formação de Professores, não sei se você conhece, né? A Política Nacional de Formação de Professores. Quem sabe daqui uns 5 ou 10 anos a coisa Agora o mudar. MEC está pensando em mexer também nos cursos superiores, visando a formação de professores. Agora. Até coloquei no Facebook. Será que eles escutaram a gente falar alguma coisa? Mas que a gente vive falando nisso, que precisa mudar, né? Não sei qual vai ser a mudança, porque o jornal também não informou qual seria a modificação. Mas, enfim. Mas que mudanças precisam acontecer. Precisa, isso não tenha dúvida. Né? E aí cabe a nós, a sociedade civil organizada, nós, os professores, participarmos participar desses debates. Ver se, né, alguma coisa do interesse, né? Participar do debate não adianta participar pelo senso comum, eu preciso ter embasamento para poder discutir. E é aí que nós esperamos que o programa Agora José esteja contribuindo com a sua formação para a participação desses debates. Daí qualquer coisa você fala, não, o pessoal do programa Agora José que falou, não fui eu. Né? Finalmente, então é preciso estimular a livre circulação de pessoas e conhecimentos para tentar acabar com a diferença existente nesse domínio entre países desenvolvidos e o resto do mundo. O famoso intercâmbio cultural, né? Intercâmbio de professores também, que é interessante, né? É uma máxima isso, né? Quanto mais você tiver esclarecimento, mais você vai contribuir para o desenvolvimento do seu país. Sim. E consequentemente acabar, né, ou diminuir as diferenças. Sim. É bíblico, né? A verdade vos libertará. Há 2000 anos atrás ou mais, sei lá quando é que foi escrito isso. Mas enfim, o que é OECO? OECO é a Organização dos Estados do Caribe Oriental. Oxe. São 8 países que participam. Antigua, Barbuda? Antigua e Barbuda. Não é cabeluda, não? As... Dominica, Granada, Ilhas Virgens Britânicas, Montserrat, Santa Lúcia, Saint Kitts e Neves e São Vicente e Granadinas. População girando em torno de uns 600 mil habitantes agora, né? E o que tem de bom lá? É um programa que eles desenvolveram por lá, né? Mais da metade dos 7.500 professores do Caribe Oriental, tendo abraçado a profissão logo após ter terminado o estudo secundário, ou seja, o problema nosso ensino médio. Ensino médio, né? Como nós aqui também temos, né? Em muitos locais ainda, o pessoal que termina o ensino médio vai para a luta, né? E não possui nenhuma formação superior, nada a respeito, né? O ensino superior, então, era muito pouco, em torno de 4.000 estudantes lá naquele lugar. A partir de 1990, a OECO, os países, decidiram então elaborar um programa comum, uma estratégia regional de reforma da educação, com vista em por ação um vasto sistema de desenvolvimento de recursos humanos. Veja, são vários países, apesar de pequenos, vários países, né? Que resolveram se unir, eles tinham um problema em comum e dar um basta na coisa, e fizeram, né, alguma coisa para melhorar. Para que eles tivessem informação do nível superior. Né? Colaboraram entre si 12 setores essenciais. Quer dizer, a comissão está dando um exemplo do que é possível fazer, sim, né? Do que já houve. Relacionados com a elaboração de programas e aperfeiçoamento de pessoal docente, avaliação dos alunos, reforma do ensino, formação técnica e profissional. Educação de adultos, educação permanente, ensino à distância, gestão dos recursos setoriais e do processo de reforma. A partir de uma análise contínua das políticas educativas, foi elaborada então uma lei comum sobre educação que harmonizou os fundamentos legislativos dos sistemas educacionais de todos os países da OECO. Né? A coleta e avaliação comum dos dados, aliás, facilitou o acompanhamento de todos os aspectos da educação. É um exemplo do que é possível fazer quando se tem vontade política. Aqui na América do Sul nós temos o famoso Mercosul, né?
E uma das ideias do Mercosul era promover essa integração entre os países pela educação, tá? No ensino superior você até vê alguma coisa acontecendo, mas no ensino básico não há integração de alunos e professores. Não há intercâmbio. Né? Não há o intercâmbio. Eu mesmo, quando eu estava fazendo o doutorado, tinha pelo menos uns 3 ou 4 na minha turma lá que era de lugares diferentes da América do Sul, porque aí, né, sendo membro do Mercosul, você faz a faculdade aqui e não precisa validar lá, porque certo. já faz parte do Você pode se transferir para lá. Mas o que a gente precisa é melhorar a integração do Mercosul, mas a integração do Mercosul ela tem um sério problema, que são os partidos políticos que estão por trás deles. Novamente, vontade política. A gente volta para os partidos políticos. Então não há uma integração econômica e social, há uma integração muitas vezes ideológica, partidária para se perpetuar no poder. Exato. Que foi o que fizeram com a Venezuela, vamos combinar. Bolívia, Venezuela, né? Vamos combinar que a entrada da Venezuela no Mercosul não foi uma coisa lá. Eu não sou contra, eu acho que teria que, né, se é uma integração. Se é uma integração, tem que ser todo mundo, não importa a sua ideologia. Importa? Não. Mas aqui é um bem maior. Você tem aqui no quintal norte-americano, aqui no jardim norte-americano, jardim aqui é complicado, né? Porque eu acho pelo menos, você tem que enxergar. O político tem que ter não pode ter uma vista curta. Foi dito pelo relatório aí também. Os políticos de visão curta. E nossos políticos são de visão curta, curtíssima. Todos precisam o oftalmologista, porque eles não enxergam o futuro. A não ser o futuro deles, né? Esses eles enxergam. No caso do Mercosul, a integração é primordial para nós, para todos. E não tem que ser levado em consideração a ideologia, e sim o que pode ser aproveitado daquele país e que aquele país pode aproveitar de nós. Uma cooperação. E não tem nada a ver com partido político, com ideologia. Né? Acho que você tem que ter uma visão para um bem maior. Sim, deveria ser, né? Desenvolvimento nacional. Seus amigos que estão em volta. O próximo item que fala sobre cientistas, pesquisa e intercâmbio internacional. Isso é complicadíssimo para nós aqui. Mas o quanto não seria útil nós termos esse intercâmbio acadêmico, científico, entre os países sul-sul, para que os países em desenvolvimento ajudassem os países em desenvolvimento. É uma cooperação entre nós. É uma cooperação entre nós. Agora não, o que nós fazemos aqui? Nós formamos isso traz uma unidade também, sim, política. Por isso que ele fala de educar uma aldeia global. É uma aldeia global. Ela está além do limite. Parece que é impossível para os políticos eles enxergarem que você pode desenvolver isso tudo, né, o global da coisa, e manter-se soberano enquanto país continua com a sua soberania, mas ajuda os demais e os demais te ajudam, né? Mas parece que é difícil, exceto Cuba, né? Cuba a gente tem ajudado pra caramba, né? Mas esse é um outro detalhe. Não vou entrar nessa discussão agora, porque deixa pra lá. A gente faz depois um programa sobre isso. Aí vão falar que nós somos de direita, né? Não são de direita, nem de esquerda, nem do centro, nem de baixo, nem de cima. Já falam mesmo. Ser neutro é ter alguma ideologia? Já é uma ideologia, né? Neutralidade. A gente tem uma tendência a ser liberal. Isso. E não neoliberal do ponto de vista econômico, mas liberal do ponto de vista filosófico, né? Mas é difícil explicar isso para uma porta. É a porta, normalmente vermelha as portas, vermelha, né? Ou azul, né? É difícil explicar isso. Portas vermelhas não entendem, as azuis também não. E sabe uma porta branca? Verde, será que porta verde entende? Porta verde. Perdi a piada. Porta vermelha você sabe. Azul você sabe. E a porta verde? Perdi a piada. PV. Ah não, PV nem importa bicho. Aliás, não importa, né? O PV não importa. Aliás, nem importa. Vamos lá, vamos em frente, vai. O papel fundamental da pesquisa científica no reforço das potencialidades nacionais não precisa de demonstração.
A tendência atual de instalar os programas de pesquisa essencialmente nos países ricos e centrados em suas preocupações não é o melhor caminho para desenvolver o espírito que deve presidir a constituição de parcerias. Com certeza, né? Nós precisamos, nós dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, nós precisamos investir em pesquisa científica para desenvolver o país. A nossa intelectualidade ela é muito baixa. Ela é muito baixa e ainda é doutrinária, né? Principalmente os meus colegas aí de humanas, né? Que me desculpem, mas a gente sabe que a área de humanas aqui no Brasil é terrível porque ela é doutrinária. Esse é o problema, né? E quando a gente pega os nossos querer colegas, doutrinar, quando a gente pega os nossos colegas professores que são liberais, puta, aí, né? Então é complicado a gente ficar num sistema ideológico partidário e não num sistema em que a divergência traga a melhoria do processo. É complicado isso. Mas enfim, né? Vamos lá. Onde é que nós paramos? Note-se, porém, atualmente que alguns sinais positivos na realização das pesquisas endógenas, tanto nas ciências exatas como naturais, como nas ciências sociais, e sobretudo a constituição de redes de cooperação sul-sul, como havíamos falado, né? A eficácia de tais redes depende em larga medida da mobilidade dos professores, dos estudantes e dos pesquisadores. E é preciso estimular ao máximo, em especial no que se refere à Unesco, por uma ação normativa adequada, ou seja, pretende-se que a Unesco regulamente essa mobilidade, né, cultural, digamos assim. Mas não é nada simples não, né? A coisa é complicada, porque os interesses, né, políticos, partidários, interesses monetários, tudo influencia. Não deveria ser assim, mas é. O mandato entregue à Unesco no sistema das Nações Unidas e o lugar que efetivamente ocupa no dispositivo de cooperação internacional fazem dela uma instituição-chave para o futuro. A sua missão, definida há meio século, logo depois de uma guerra mundial de trágicas consequências, permanece das mais atuais, mas as alterações que se deram no mundo obrigam-na a transformar-se juntamente com ele. Não sendo nem um organismo financeiro, nem uma simples instituição de pesquisa, a Unesco sempre teve por missão desenvolver as potencialidades humanas, em colaboração com os Estados-membros e com seus múltiplos parceiros e interlocutores na cena internacional. A cooperação internacional, que ela estimula, é simultaneamente um elemento de aproximação e de compreensão mútua entre povos e indivíduos e um instrumento indispensável à ação. Mais do que nunca, a transferência e partilha de conhecimentos, a confrontação de ideias, os acordos de alto nível, a constituição de redes de inovação, a difusão de informações e de experiências bem-sucedidas, os trabalhos de avaliação e pesquisa que apoiem suas áreas de competência surgem como atividades indispensáveis à construção de um mundo mais solidário e mais pacífico. É importante que esses aspectos de sua ação vão se desenvolvendo. É importante que a Unesco tenha essa visão, né? De que ela é importante nesse aspecto para a educação, além de outras coisas que ela faz, né? Agora, por outro lado, a Unesco também pode contribuir bastante através da educação para a abertura dos espíritos aos deveres da solidariedade internacional. Agora que as organizações internacionais e as nações se preparam para o grande desafio do século XXI, lembrando, isso foi escrito em 95, né? 94. A cidadania mundial continua a ser um conceito muito afastado das realidades e percepções concretas. A aldeia global é, contudo, o nosso horizonte, à medida que as interdependências se multiplicam e que os problemas se mundializam. Evidente, né? À medida que os problemas agora, né? E a gente tem visto isso, os problemas agora eles são mundiais, né? Praticamente, não é mais isolado. Sim. O que acontece num país lá no Oriente Médio, lá no finalzinho lá, de repente está espalhando pelo mundo, né? Algo que realmente é global.
E as mudanças que a Unesco tanto prega são mudanças que tem que vir de base. Ou seja, não adianta ficar sentado esperando que o nobre dê a canetada, que isso não vai acontecer. Mas essa revolução vem a partir do povo que sim, ela sabe vem, o que quer. Ela vem de nós. Vem de nós. Ela vem da sociedade, ela vem da pessoa. Exato. Né? Não adianta querer mudar o mundo sem eu mudar o meu local, sem eu mudar. Você tem que primeiro. A mudança ela começa. Ela começa de no dentro. seu interior. Sim, ela começa de dentro. Para depois mudar para o seu quarto, para sua casa, para sua rua, para o seu bairro, para o seu município. É o que eu sempre falo. Assim? Não adianta querer, eu, professor, querer cobrar uma educação de qualidade se a minha aula não é de qualidade. Se faz de qualidade. Então eu vou contribuir com a mudança da qualidade da educação a partir do momento que eu mudar a minha postura. Exato. Eu não posso me fazer de coitado. O professor vítima, não é coitado. Eu sou vítima, vitimizo, né? O professor vitimizado. Síndrome de coitadismo. Coitadinho. Eu não posso me fazer vítima, por mais que eu saiba todos os problemas da minha profissão, problemas estruturais, é uma questão de competência, problemas ideológicos, problemas econômicos. Se você levar isso para a sala de aula, acabou. Cadê o professor então? Não tem. E nada justifica a minha falta de conhecimento. Pobreza não justifica a minha falta de conhecimento. Riqueza não justifica a minha falta de conhecimento. Hoje em dia menos ainda, porque você tendo um laptop, tendo um computador, não acessa lá na sua escola, você pode pesquisar e baixar um arquivo, imprimir e ler. Desde que eu queira fazer. Desde que eu queira fazer, exato. Vamos mais um intervalinho? Então, peraí, só terminar essa parte. Então termina aí, vai, tem esse tópico aí. Ó, nesta perspectiva, dentro do que a gente está falando, é preciso encorajar todas as iniciativas de base, desenvolver o intercâmbio e o diálogo, saber escutar os homens e as mulheres no seu dia a dia. Chão de fábrica, isso aí, né? Somos seu nós, dia a dia, chão de fábrica. Os caras que estão com a mão na massa. A ação das organizações não governamentais reveste-se nesse campo de uma importância fundamental para afastar os medos e incompreensões, tecer a rede de relações múltiplas em que se baseará a sociedade mundial de amanhã. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui neste momento. A Cultura Online Brasil, ela é uma rádio web ligada a OCIP Formiguinhas do Vale, que tem como obrigação no seu contrato social o desenvolvimento do local, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento cultural, as ações de transformação, de transformações sociais local. Se cada um costurar, como ela está falando aqui, se cada um costurar seu pedacinho ali, seu pedacinho, a gente consegue criar uma rede. Exatamente. E é essa rede que hoje, em 2014, a gente vê de muitas formas acontecendo, de outras não. A gente quer que a coisa aconteça rápido, mas em educação nada é rápido. Não é tudo a longo prazo. Uma coisa que eu havia comentado uma vez com o Felipe, e eu acho interessante, não sei se isso é viável ou não, é que nós tivéssemos uma pessoa em cada estado do Brasil, por exemplo, falando sobre educação, cada um no seu estado, Então nós formaríamos uma rede web, de rádios web falando sobre educação, cada um dia da semana falando sobre a educação no seu cantinho. Já pensou que legal? Nós estaríamos costurando aí uma rede que ia ficar bem grande, e ficaria bastante interessante. Mas são coisas que a gente sonha, Nós somos isso aí, sonhadores. Vamos, enfim, ao nosso intervalinho e já voltamos. Não vá embora. Estamos de volta. O programa é Agora José, com o último capítulo do relatório Jacques Delors. Vamos agora para aquela parte final do relatório, de todos os capítulos, que são as pistas e recomendações dadas
pela Comissão Internacional da Educação. Vamos lá. Primeiro ponto, né, de pistas e recomendações. A necessidade de uma cooperação internacional a repensar radicalmente vale também para a área de educação. Deve ser tarefa não só dos responsáveis pelas políticas educativas e dos professores, mas também de todos os atores da vida coletiva. Então, uma responsabilidade global. Sim. Né, de todo mundo. Global, individual. Individual, global. Eu tenho a minha obrigação dentro do meu grupo de atuação. Sim. Assim como cada um tem a sua obrigação dentro do seu grupo de atuação. Somando os esforços, todo mundo. Fica uma bola só, né? Depois, nós temos no plano da cooperação internacional promover uma política favorável e fortemente incentivadora da educação das jovens e das mulheres, de acordo com o espírito da Conferência de Beijing. Foi feito, não é Beijing no ombro não, tá? Beijing 1995. Muito bem. Nesse caso, então, o objetivo é combater o preconceito. Isso. E promover a igualdade entre homens e mulheres. Exatamente. E nós temos países aí em que a desigualdade é pululante, né? E no Brasil nós temos uma cultura altamente machista também. Também ainda tem, né? Ainda mudou bastante, mas ainda tem. E eu não estou falando lá da Casa do Chapéu, não. Não, aqui mesmo. A violência contra a mulher, né? Está muito presente hoje em dia também, né? Dos machões, né? Machões contra mulheres, né? Porque a hora que a PM baixa com cacetete, o neguinho afina, né? Mas é só contra as mulheres. Sei lá por que eles têm esses camaradas têm algum problema contra a mulher, porque ele gostaria talvez de ser mulher e não consegue, né? Vai ver que é isso. Poxa, olha eu arranjando encrenca, né? Bom, inflectir a política dita de assistência para uma perspectiva de parceria, favorecendo especialmente a cooperação e intercâmbio no seio dos grupos regionais. Isso é importantíssimo também, né? Que foi o que a gente discutiu. Tirar aquele aspecto de assistencialismo, né? E transformar isso em parceria. A gente já discutiu, como o Guedes estava falando aqui, né? E essa cooperação, esse intercâmbio que é importantíssimo. Que nós falamos aqui do Sul-Sul, né? Esse intercâmbio entre nós aqui do... científico, econômico, cultural. Né? Isso é importante. Próximo. Destinar ao financiamento da educação a quarta parte da ajuda destinada ao desenvolvimento. Então, aí eles querem que o financiamento da educação, a quarta parte da ajuda destinada ao desenvolvimento. Então, o dinheiro, né, a grana que vem de organismos internacionais para investimento, né, na área de desenvolvimento do país, uma quarta parte seja dada para a educação. Específico para a educação. Estimular a conversão de dívidas a fim de compensar os efeitos negativos sobre as despesas com a educação, das políticas de ajustamento e de redução dos déficits internos e externos. Eu não sei, será que algum país usou isso alguma vez? Eu não me lembro disso. Desconheço. Se também, tiver, você pode escrever, pode colocar aí. Desconheço. Eu sinceramente eu desconheço. Né? Isso que eu não vou falar nem que sim nem que não, porque eu não coisa sei. Lidar com dinheiro é complicado, né? Ninguém quer perder nada, é bem difícil isso, né? Bom, ajudar a reforçar os sistemas educativos nacionais, encorajando alianças e cooperação entre ministérios em nível regional e entre países que enfrentam problemas semelhantes, né? A ajuda mútua, né? Exato. Você criar realmente um grupo unido e coeso para que haja o desenvolvimento da educação. Né? Por exemplo, naquele vídeo que eu te mandei, Educação Proibida, que é feito por um argentino, ele mostra lá na Argentina os problemas que a Argentina está passando, nós também estamos. Se nós tivéssemos falta de interesse, se nós tivéssemos um diálogo, né? Nós poderíamos trocar experiência e esquecer o futebol, né? Esquece o futebol, deixa de lado. E quem sabe resolver esses problemas. Né? E poderia fazer uma ajuda aí, né? Estaria bem a gosto do relatório, né? O que mais? Ajudar os países a acentuar a dimensão internacional do ensino ministrado, programas de estudos,
recursos a tecnologias da informação, cooperação internacional. A dimensão internacional do ensino ministrado, né? Usando os recursos que nós temos, né? Essa cooperação entre os países na área de educação. Estimular novas parcerias entre instituições internacionais que se dedicam à educação, lançando, por exemplo, um projeto internacional que vise difundir e implementar o conceito de educação ao longo de toda a vida, segundo um modelo de iniciativa interinstitucional que resultou da conferência de Jomtien. Educação ao longo de toda a vida, tem um capítulo que nós falamos só sobre isso. Exatamente. Mas é de extrema importância que cada ser, que cada cidadão tenha dentro de si a vontade de estudar, sempre. Né? E estudar não significa necessariamente que todo mundo tem que ter pós-doutorado na vida, não é isso. Mas quando você senta para ler um livro, quando você senta para ler um jornal, quando você assiste um jornal, né? Quando você assiste um filme, quando você vai a uma praça, todo mundo tem que estar aberto à aprendizagem. Todo momento é um momento de aprendizagem. E se eu tiver a consciência disso, eu vou aprender sempre. Exato. É isso que a gente precisa, né, a vida é um ensinamento, né, em si. Bom, estimular em especial por meio de indicadores adequados a coleta em escala internacional de dados relativos aos investimentos nacionais com a educação, o montante total dos fundos privados, dos investimentos do setor industrial, das despesas com a educação não formal, etc, né? Constituir um conjunto de indicadores que sirvam para detectar as disfunções mais graves dos sistemas educativos, relacionando, por exemplo, diversos dados quantitativos e qualitativos: nível de despesas com a educação, taxas de desperdício, desigualdades de acesso, falta de eficácia das diferentes partes do sistema, deficiente qualidade do ensino, condição docente e etc. Bom, essa parte de indicadores até se faz aqui, né? Depende. Tudo tem. Depende. Mas depende. Indicadores de condição docente. Eu nunca vi. Não, isso não. Né? Mas do sistema em si tem. Indicadores de desigualdade de acesso só quando o IBGE ou alguma outra pesquisa. É restrito ao IBGE, né? É restrito, né? Agora, o problema é que aqui no Brasil o que se entende como indicador de qualidade é o IDEB, ponto. Nada mais. Sendo que a gente precisa criar outros indicadores de qualidade, né, para a educação, porque educação eu não posso, eu não sei como é que o pessoal aceita que um índice que coloca prova e tempo em sala de aula como indicador de qualidade. Né, a quantidade de anos que o aluno demora para se formar. Sem levar em conta um monte de outras coisas, né, rapaz? E mesmo assim é péssima nota. Mas, como você falou, condição docente é levada em conta? Não. Infraestrutura da escola é levada em conta? Não. Né? Quantidade de alunos? Não existe indicador sério. Não existe indicador sério, principalmente para essas outras características da educação. Exatamente. O negócio é o seguinte: tira 10 tá bom, tirou 0 tá ruim. Não é só prova. Você faz a prova ali, põe xizinho, deu 10 tá bom, 0 tá ruim. E por quê? As demais condições foram levadas em conta? Provavelmente não. Dentro de um espírito prospectivo, criar um observatório UNESCO das novas tecnologias da informação, de sua evolução e de seu previsível impacto, não só sobre os sistemas educativos, mas também sobre as sociedades modernas. Bom, as novas tecnologias, o impacto já aconteceu, nós estamos só acompanhando a onda agora, né? E aprendendo a trazer isso em benefício da sociedade. Né? Bom, estimular por intermédio da UNESCO a cooperação intelectual no domínio da educação. Cursos UNESCO, escolas associadas, partilha equitativa do saber entre países, difusão das tecnologias de informação, intercâmbios de estudantes e pesquisadores. Até que intercâmbio de estudantes nós temos aí também um programa no Brasil que visa isso. Recentemente uns tiveram que voltar ao Brasil porque não pagou-se a bolsa. Então, se não pagaram a bolsa, não sabiam inglês, então eles vieram embora de volta,
né? Pô, mas tá lá, aprende inglês lá na hora, meu, vai lá e se vira. Mas pô, é sacanagem você fazer, né? Você cara, se vão e tem que voltar. Não, você se inscrever num programa de intercâmbio que você vai para um país, você tem que você saber não inglês. sabe falar. Chega lá, você não sabe falar um inglês. Aí você vai pra sala de aula e o que é pior, né? E o que é pior, bora de volta. O pior, além do camarada se inscrever, ele foi selecionado e foi aceito. Não teve entrevista antes? Isso é dinheiro público. Isso é dinheiro público, pô. É o meu dinheiro que tá lá. Eu não tenho nada contra. Existe o programa, manda. Ótimo, ótimo, o programa em si agora, é porra, ótimo, vamos mas... trabalhar direito, né, bicho? Né? Ó, eu não tenho condições de fazer um programa desse porque eu não sei inglês. Agora, tipo assim, né? Vamos justificar o que eu tô gastando. Mandei os caras, depois eles vão embora. Bicho, aí vem embora de volta porque não dá pra pagar a bolsa. O professor de lá não quer o camarada na sala dele porque ele não tá entendendo. E a gente não tá falando de adolescente, não. Não, professores. Né? Voltaram porque não dava para acompanhar. Agora, selecionou-se, pagou-se a quem, companhia de viagem, etc. Sabe-se lá o que rola por detrás disso. Aqui nesse programa nós estamos sempre com a pulga atrás da orelha. E olha aí, os camaradas justificam, né, o que a gente... a nossa pulguinha atrás da orelha. Você tem que fazer o programa, não esse, você tem que fazer um programa de governo sério e tem que ser sério. Tem que ser sério. Não adianta fazer um programa de governo para ficar bonito na televisão e na prática... Exato, aí fala, não, olha, porque os professores fazem intercâmbio e tal, foram tantos professores não sei pra onde fazer isso... 2 meses depois os camaradas estão de volta porque né, não deu para acompanhar. Por fim, mas até aí, né, já foi pago tudo, né? Por fim. E por fim, reforçar a ação normativa da Unesco a serviço dos seus Estados-membros, por exemplo, no que concerne a harmonização das legislações nacionais com os instrumentos internacionais. Isso significa que a Unesco não normatiza lhufas, né? Se eles estão interessados em normatizar, porque não normatizavam, né? Ou seja, a Unesco também só propõe, né? Não normaliza nada. E bom, assim, esses 9 programas trataram especificamente dos 9 capítulos que consta no relatório de Jacques Delors e outros, Educação, Tesouro a Descobrir. Claro que depois disso vem o epílogo, né? Você pode baixar esse documento no site da própria Unesco, né, para fazer a leitura. E você tem uma série de outros... E opiniões, né, dos participantes. De pequenos artigos. Então, por exemplo, você tem lá Educação e Excelência, investir no talento, melhorar a qualidade do ensino escolar, Educação e Comunidades Humanas revivificadas, uma visão da escola socializadora no novo século, Educação na África atual, Coesão, Solidariedade e Exclusão, criar oportunidades, Educação, Autonomização e Reconciliação Social, Educar para a Sociedade Mundial, Educação para o Mundo Multicultural, Abertura do Espírito para uma Vida Melhor, Interações entre Educação e Cultura na ótica do desenvolvimento econômico e humano, uma perspectiva asiática. São vários artigos, né? E depois disso ainda tem o apêndice, né, com os dados do trabalho, com os dados sobre a comissão, os dados de embasamento do trabalho, né? A gente recomenda que você baixe esse documento, dê uma navegada por ele. Qualquer dúvida que você tiver, pode nos mandar. A gente fica muito contente de ter contribuído com esse debate. A gente espera que ele seja útil, né? Exato. E semana que vem estamos de volta com o programa Agora José. Agora fique com Felipe de Souza, noites de domingo, direto de São José dos Campos. No Facebook você nos encontra Programa Agora José, @hotmail.com. No YouTube, o nosso canal, Programa Agora José. Certo, Mar? Isso. E é não isso discordo. Não discordo. Semana que vem estaremos de volta. Forte abraço e até lá. Até lá. Semana que vem de novo, né? Programa Agora José.